Olá pessoal, sou Paula Ribeiro e daremos início agora a mais um Benecast, o podcast da Beneficência Portuguesa. O compromisso dessa plataforma é de levar até vocês dicas de saúde, informações e muito conhecimento através dos nossos grandes profissionais aqui convidados, sempre de forma descontraída. Os nossos bate-papos aí, eles têm esse propósito de levar para vocês o melhor da saúde, para que nós possamos nos cuidar cada vez melhor, né? Você pode, inclusive, nós estamos aí com uma novidade, você pode nos acompanhar não somente nas redes sociais da Beneficência Portuguesa, mas também agora pela TV Com. Nós estamos aos sábados, a partir das 20 horas, e com reprise nas terças-feiras, a partir das 17h30, no canal 11 da Claro e canal 8 da Vivo TV. Então você pode nos acompanhar agora pela TV Com. Isso é uma ótima notícia. Benecast Medicina e Saúde chegando até você. E hoje nós vamos receber um convidado para lá de especial. O nosso oftalmologista aqui da Clínica Bolzan, que já atende aqui na Clínica Bolzan há mais de 30 anos, que fica aqui na Beneficência Portuguesa, né? E o nosso oftalmologista, Dr. Bruno de Luca Oliveira. Convidamos ele prontamente a atender o nosso convite. E hoje nós vamos estar aqui nesse bate-papo trocando uma ideia sobre um tema importantíssimo que é a retinoblastoma. E para isso nós vamos estar iniciando essa conversa. Eu quero saudar aqui o Dr. Bruno, que é uma pessoa muito querida da gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais falar sobre assuntos que eu gosto tanto, né, que fazem tanta diferença. É verdade. E o nosso presidente, Zodemir Pestana, aqui conosco para que a gente possa extrair o máximo desse grande profissional aqui e poder levar esse conhecimento até vocês. Dr. Bruno de Luca Oliveira. Recentemente, Dr. Bruno, nós acompanhamos aí nas redes sociais o apresentador e jornalista Tiago Leifert. Ele compartilhou que a sua filhinha, aos 11 meses de idade, foi diagnosticada com um tipo de câncer no olho, já em estágio avançado. E esse câncer é o retinoblastoma. E viralizou-se muito nas redes sociais, despertou-se aí, então, a devida atenção a esses sintomas, para que os cuidados precocemente pudessem ser feitos. E é assustador saber que a grande maioria desses casos acontece aí no primeiro ano de vida, né, doutor? Pois é, o retinoblastoma, ele é o câncer, apesar de ser uma doença muito rara, graças a Deus, ele é o câncer mais comum nos olhos e ele afeta principalmente crianças até os 5 anos de idade. Muito cedo, né? Muito cedo. E o Tiago Leifert está fazendo esse projeto sensacional, né, que é de conscientizar, da gente pensar que existe. Porque como é uma doença rara, a gente não fala sobre isso, você vê, é até difícil falar o nome, é um nome difícil, então a gente não conversa sobre isso. E às vezes a gente encontra esses casos já de uma forma muito avançada, quando a gente já tem poucas opções de tratamento. Então é muito bom a gente saber de projetos como esse que ajudam a proteger os olhos das nossas crianças, né? É interessante porque eles, na verdade, tanto ele como a esposa, né, depois de diagnosticada ali na filha Lua, eles então se engajaram nesse grande projeto, nesta ONG, para poder estar levando conhecimento às pessoas. Uma linda iniciativa, inclusive. Isso é fantástico, né? Quando a pessoa transforma uma dor própria e faz aquela dor florescer e trazer frutos para todo mundo, para toda a sociedade. É verdade. Ressignificar a dor. Do pai, né? Sofrer aquilo, né? Sim. Mas ele fez uma campanha assim nas redes sociais, inclusive até pela própria mídia falada e escrita, com relação a isso, né? E eu aí, como vereador da cidade, aí, 5º mandato, terminando agora, a partir do dia 1º, acabei aceitando a sugestão, né? Porque a gente também, à frente do hospital, a gente sempre tem preocupação em melhorar a saúde, né? E eu sempre tive esse lema de que saúde é prevenção, né? É uma forma de até baratear o custo da saúde,
é a prevenção. Aparentemente, às vezes parece que ela tem um custo maior, mas não tem mesmo. Então a gente pode chamar também, doutor Bruno, o teste do olhinho, seria isso, né? O teste do Seria pezinho, o teste do pezinho, Exatamente. o teste do olhinho, né? Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que a gente faz para poder tornar uma doença conhecida, e claro, a sua prevenção conhecida, é isso, é trazer nomes que ficam acessíveis. Ninguém precisa decorar esse nome, retinoblastoma, são nomes difíceis, ou mesmo teste do reflexo vermelho. Então, parabéns para o seu Ademir, que veio com essa excelente ideia de a gente poder fazer esse teste do olhinho, que é um teste muito simples, é rápido, a gente tem que fazer. Como é que é feito, doutor? É hereditário também? Ou já nasce com esse sintoma? Como é que... O retinoblastoma ele tem duas formas principais, né? 40% dos casos são hereditários, é a mutação de um gene, né? Então 40% dos casos são hereditários e nesses casos a doença aparece já mais precoce, às vezes já no nascimento ou logo nos primeiros meses de vida. E 60% dos casos eles são adquiridos e nesses aparece um pouquinho mais tarde, até o 5º ano de vida, mas sempre em crianças muito pequenas. Por isso que é importante a gente procurar. Porque criança pequena não percebe, não sabe falar, não sabe se expressar direito. A gente tem que procurar ativamente. Vamos ver aonde que essas crianças estão, por que elas estão... E ela nasce assim, ela acha que é assim mesmo as coisas. Exato, né? A criança nasce daquele jeito, ela não sabe que existe alguma outra forma, né? Sim. Então é nosso papel procurar, encontrar essas crianças ativamente. Procurar de que forma? Para esse pai, para essa mãe que está nos assistindo... e se atentou aí para essa informação. Eu estou com meu filhinho lá em casa, de que forma eu vou observar se há algum indício de uma retinoblastoma? Isso, o primeiro passo, graças à lei do seu Ademir, ainda dentro do hospital, a gente faz esse teste, que é o teste do olhinho. É um teste muito simples, que você usa uma fonte de luz, qualquer aparelho luminoso, e ilumina os olhos da criança. Quando você ilumina os olhos, você tem que ver um reflexo. E esse reflexo precisa ser simétrico, ou seja, igual nos dois olhos, e vermelho brilhante. Quando que esse teste está alterado? Quando a gente tem ou um reflexo mais brilhante e outro mais apagado, ou um reflexo, ao invés de vermelho, esbranquiçado. O nome técnico disso é leucocoria, mas não importa. Então é um reflexo esbranquiçado que aparece nos olhos. Às vezes isso é comum em fotografia com flash, que sabe quando você vê aquele reflexo vermelho na foto? Sim. É o mesmo reflexo vermelho que a gente vê. Mas o reflexo vermelho não é nenhum indício, é porque está normal. É o contrário, o reflexo tem que ser vermelho. Ele precisa ser vermelho mesmo. Ele não pode não ser vermelho, ele não pode ser branco, ele não pode ser um branco e um vermelho, ou os dois brancos, ou um muito brilhante e outro opaco. Então ele tem que ser vermelho e simétrico. Ok. E é um mal, o nome já fala, né? A gente já imagina que é na retina. É na retina, isso mesmo. É um câncer das células da retina. Então, o câncer é uma proliferação desenfreada de qualquer tecido do corpo. Quando essa proliferação acontece na retina, é esse o nome que a gente dá, retinoblastoma. E como é que, se no teste já ter o diagnóstico que a criança tem a retinoblastoma, cura? Tem como curar, como tratar, para que... Tem, isso mesmo. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, o teste, só um parênteses, né? O teste do reflexo vermelho, ele não vai fazer o diagnóstico específico do retinoblastoma. A gente vai procurar qualquer alteração do reflexo. Retinoblastoma é uma das doenças que pode dar, mas não é a única. Catarata congênita, o glaucoma congênito, ou mesmo alterações de grau. Então tem gente que tem muito grau num olho e pouquinho no outro. O mesmo reflexo vermelho consegue identificar essas alterações. A partir dessas alterações, a gente faz outros testes e exames para poder fazer o diagnóstico específico do que está causando aquela alteração. Sobre o tratamento. Quando a gente faz esse tratamento, esse diagnóstico precoce, a gente tem mais de 95% de chance de cura. Olha, é bastante, né? Uma chance muito alta de cura. Muito alta. Por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico precoce, o mais precoce possível. É muito triste a gente encontrar, e às vezes aparece, né? Você encontrar crianças que perderam essa oportunidade de fazer o diagnóstico por alguma falha no sistema de saúde que a gente de alguma forma não viu, não encontrou, essa criança passou batido,
os pais não levaram para examinar, não fez o teste, e a gente já encontra essa doença em uma forma mais avançada, e aí sim, com uma chance uma chance diminuída de cura, né? E pode levar cegueira? Sim, ele pode levar a cegueira. Mas aqui a gente está falando de um câncer, na verdade. Então, diferente das outras doenças oculares, a cegueira não é a nossa maior preocupação. A gente precisa salvar a vida da criança, né? É um câncer maligno que, se a gente não tratar, ele toma todo o olho, invade localmente, pode dar metástase. Então, a gente está preocupado em salvar a vida das crianças. Interessante você falar disso porque muitas vezes o tratamento para isso é a remoção do olho. A gente precisa remover o olho. Tem que remover. Mas a ideia é que a gente remove o olho para salvar a vida da criança. Sim. Quais são as causas da retinoblastoma? O retinoblastoma, ele acontece por causa de uma mutação de um gene. O nome do gene é RB1. Esse gene, ele regula o crescimento da célula. O gene fala assim, célula, já tá bom, você já cresceu demais, não precisa crescer mais. E por algum motivo, e esse motivo pode ser hereditário, ou seja, a pessoa herdou dos pais, ou pode ser por alguma mutação que acontece dentro do útero, com ou sem alguma causa. Então, a exposição de algum químico, de alguma radiação durante a gestação pode causar essa mutação e aí a criança desenvolve o câncer. Então, é o regulador, né? O gene que fala, para de crescer, esse gene não funciona. Ok. E pode ser hereditário também? Isso, 40% dos casos é hereditário. A mutação é hereditária. 40% dos casos, né? Isso, 40%. 60% é esporádico, ou seja, o gene muta sozinho, não tem um motivo para ele mutar. Então essas crianças que não fizeram o teste, porque a lei é recente, né, na Baixada, em Santos, não na Baixada, né, pessoa foi feita para Santos, esses crianças de 2 a 5 anos, o que o senhor recomendaria? Que os pais tivessem uma atenção, fizessem algum teste, ou convidasse através de uma campanha para que se passasse no setor de oftalmologia, de um hospital público? Como é que o senhor recomendaria, doutor Bruno? A gente tem que pensar que faz parte do desenvolvimento da criança a avaliação oftalmológica. Então, 3 momentos eu cito que são muito importantes. O primeiro é antes da alta. Então, todas as crianças, antes de terem alta, precisam ser examinadas. Esse primeiro exame não precisa ser por um oftalmologista, o pediatra, o neonatologista pode fazer essa avaliação do teste do olhinho e ver se está tudo bem. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, se esse estiver tudo normal, no segundo momento essas crianças precisam ser examinadas no final do primeiro ano de vida, também para esse screening. E aí sim, essa consulta é feita pelo oftalmologista. Aqui na rede municipal de Santos a gente consegue um excelente atendimento, uma excelente cobertura. O tempo médio de consulta entre a criança passar na policlínica até chegar no especialista dificilmente passa de 15 dias. É muito mais rápido até a gente conseguir uma consulta no sistema público de saúde. E o plano de saúde, às vezes. Às vezes, para marcar consulta comigo na minha clínica privada, é mais demorado do que para marcar comigo aqui na Casa da Visão. No de saúde, né? Assim, interessante isso. O doutor atende na Casa da Visão. Na Casa da Visão, é isso mesmo. Bom, prevenção é o caminho. E o terceiro momento, então eu tinha falado de 3, né? O primeiro é o nascimento, o segundo é no final do primeiro ano, e o terceiro é antes quando a criança vai ser alfabetizada. Entre os 4 e 5 anos de idade é super importante a gente também avaliar, aí para procurar outras alterações, principalmente grau ou estrabismo, né? Dificuldade. O estrabismo também é algo que precisa se estar atento? Sem dúvida. O estrabismo, às vezes, ele aparece como um sintoma do retinoblastoma, né? O que acontece? Olhos que não enxergam desviam, certo? Então, se o olho não enxerga por qualquer motivo, em crianças especificamente, pelo retinoblastoma ou por qualquer outras alterações, eles começam a ficar desviados. E esse é um sinal de alerta. A gente precisa encontrar e tratar a causa desse estrabismo para poder desenvolver a visão nesses olhos. Que também tem correção cirurgicamente, né? Sim. É uma evolução muito grande. O tratamento para o estrabismo, na verdade, o principal tratamento, o tratamento mais comum, não precisa nem de cirurgia, é só óculos. Só a gente corrigir a visão, com o próprio grau do óculos, a gente consegue centralizar os olhos e estimular o desenvolvimento daquele olho. Ótica, né? Exercícios, né? Por causa disso, a gente também tem um outro programa super legal, que eu acho que o Sr. Ademir até participou do desenvolvimento desse programa. A gente tem uma van oftalmológica aqui no município, né, que a gente está com esse projeto de mandar essa van oftalmológica, um consultório médico
oftalmológico completo para mandar nas escolas municipais de Santos. Precisamos de todo o apoio, se o senhor puder dar. Olha lá, presidente. A minha ideia é que a gente consiga avaliar, são acho que mais ou menos 80 escolas municipais aqui, não é? Acho que 81. Isso, perto de 80. Então, a gente tem um projeto super legal, em parceria do Rotary com a Casa da Visão, essa van oftalmológica, de levar essa van nas escolas. E o meu objetivo inicial era que a gente conseguisse visitar todas as escolas todos os anos. 80 escolas, 50 semanas, a gente visitar 2 escolas por semana, a gente visita todas as escolas. Né? Já está operando? Não, a gente está com algumas dificuldades técnicas. Depois, se o senhor puder me ajudar, eu aceito toda a ajuda. A gente precisa dessa ligação entre a Secretaria de Saúde e Educação, né, para poder desenvolver esse calendário. Sempre fortalece essas iniciativas. E que excelente notícia, né? E, doutor Bruno, saindo agora da criança, para o 60 a mais aí, né? O que há de evolução com relação às cirurgias de catarata? Como ele tem também que se preocupar, às vezes, né? Que ele já não enxerga bem, e às vezes a gente percebe claramente que ele não consegue identificar que está com catarata. E nisso ele pode sofrer acidentes, cair, né? Ter acidentes comuns de corte, pegar mal num objeto pontudo, enfim, a vida começa a mudar. Qual é o conselho que o senhor dá? E o que há de evolução nessas novas lentes de implante, né? É isso mesmo, a gente tem engraçado isso, né? Como a gente tem essa mudança geracional, né? A geração dos meus avós eram acostumados a acreditar e a entender que era normal os idosos não enxergarem, né? O meu avô não enxergava direito, falou assim, ele é idoso, não enxerga direito. E era catarata que ele tinha, na verdade, né? E hoje em dia, com a evolução das tecnologias que a gente usa, a cirurgia de catarata se tornou, primeiro, a cirurgia mais realizada no mundo. Então, tudo que é muito realizado se torna muito seguro. Sim. É uma cirurgia com um excelente resultado e um risco muito baixo. Tem risco? Claro que tem. Se alguém falar que qualquer coisa não tem risco, está mentindo. Mas é um risco muito baixo e um benefício fantástico. Hoje em dia, através da cirurgia de catarata, a gente consegue, além de recuperar a visão, a gente consegue recuperar a visão dando independência dos óculos. Então esse é um efeito colateral, vamos chamar assim. O objetivo da cirurgia de catarata não é ficar livre dos óculos, mas é um efeito colateral do bem que ajuda a pessoa a melhorar a visão e ficar mais independente dos óculos. E nessas lentes, né, a gente sabe que tem a monofocal, né, e a multifocal, que é uma lente mais cara, né? O que o senhor recomenda, assim, se a pessoa puder colocar multifocal, o senhor indicaria, ou a monofocal, a crescer só um óculos para perto, no caso de leitura? Então, esse é um objetivo. Ou é o perfil da pessoa? Ele me matou em cheio, é o perfil. A ideia é assim, essa é uma oportunidade. Provavelmente a última que vai existir para isso, né? Mas é uma oportunidade da pessoa ficar livre dos óculos, ou pelo menos menos dependente dele. Tem gente que não se importa de usar óculos e até gosta. Para quem não se importa, a lente monofocal resolve muito bem. Para quem quer aproveitar essa oportunidade de ficar livre dos óculos ou menos dependente dele, a gente tem essa excelente opção das lentes trifocais, né? Elas têm 3 focos, longe, perto. Tem dificuldade em adaptação, não? Ou já... Não, é imediato, é diferente do óculos multifocal. Não tem que ter um posicionamento que nem esse meu aqui é multifocal, né? Eu posiciono a distância que eu quero. Na lente implantada seria assim ou é automático? Na lente implantada é automático. Essa dificuldade de posicionamento acontece por causa da distância entre a lente, entre o óculos e o olho. Como a lente fica dentro dos olhos, você não tem essa dificuldade, porque você muda a posição dos olhos, você muda a posição da visão. Olha, que avanços, né? E esse cálculo, né? Às vezes fica um residual, um astigmatismo. Como é que, quando se faz o cálculo dessa lente, a possibilidade de não aproximar o grau preciso existe? Ou as lentes elas têm todas as distâncias, em todos os graus, para preencher aonde foi tirado o cristalino? As lentes elas têm quase todas as distâncias, né? Lentes extremas, pacientes com muita miopia ou muita hipermetropia, dificilmente a gente consegue zerar o grau. O que muda nisso, a evolução disso foi a mudança dos aparelhos que a gente usa para fazer esses cálculos, né? Hoje em dia, antigamente era ultrassom que a gente usava para fazer, hoje em dia a gente usa luz
para poder calcular qual lente que a gente vai usar. Mais indicada. A lente mais indicada. Eu brinco que eu tenho uma história engraçada. O meu avô era médico, né? Meu avô faleceu com 86 anos, lá em Minas Gerais. Era médico também? Médico, Era 86 anos. oftalmologista, não, né? Na época dele era médico geral, ele fazia tudo, né? De parto a cirurgia ortopédica. Meu avô fazia tudo. E o meu tio, que é irmão do meu avô, é engenheiro. Trabalhou na Petrobras por muitos anos também, mais ou menos a mesma faixa etária. E quando eu era criança, eu vi os dois discutindo, de brincadeira, é claro, mas o meu tio engenheiro falando pro meu tio médico, meu tio avô engenheiro falando pro meu avô médico, falando assim, você tá achando que a medicina evoluiu nesse tempo? Foi a medicina não, quem evoluiu foi a engenharia. Você tá melhor porque você tem mais equipamento. É verdade, a gente tem novos equipamentos. Verdade. Mandaram uma pergunta, doutor, sobre as lentes históricas. O que seriam? É alguma novidade? O que seriam as lentes históricas? As lentes históricas, elas servem para a gente corrigir um tipo de grau específico, que é o astigmatismo, né? Para a gente, vou falar uma coisa um pouco técnica, na verdade, mas a ideia é que para a gente corrigir miopia ou hipermetropia, a lente é uma esfera, ela é redondinha, um segmento de esfera. A esfera não faz diferença se ela está assim ou se ela girar, é o mesmo grau, ela corrige o mesmo tipo de grau. O astigmatismo não é uma esfera, ele é um cilindro, um segmento de cilindro. Então, na prática, se a gente colocar uma lente assim ou assim, é outro grau completamente diferente. A lente tórica faz isso. Ela tem uma marcação, então ela não pode girar, ela corrige também esse grau cilíndrico, que é o astigmatismo. Popularmente aquele que dá uma imagem borrada, né? Isso, uma distorção, as coisas ficam achatadas. Na prática, seria assim, uma curva corrigida, curva corrigida, perfeita, né? A tórica, ela tem duas curvas diferentes entre si. E tem um eixo onde é diagnosticado, mas é onde borra, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem. Eu falo isso porque eu sou óptico, mas oftalmologista, né? E aí é aí que dá o diagnóstico e aí chama-se de lente tórica, né? Mas na lente de contato hoje, que nas lentes de óculos, são as lentes a gente chama lente cilíndrica e lente esférica na prática. Sim. Olha aqui, quanto conhecimento. Bom, doutor, uma pergunta para um oftalmologista, mas a gente aprofunda um pouco agora. O que os nossos olhos devem ver na vida? Olha, que pergunta filosófica, né? Eu sempre achei que você tem que encontrar a beleza onde você está, né? Você tem que ver o que é bonito aonde você está, procurar o que é mais bonito, procurar cultivar o que é mais bonito. A gente vive em tempos de relativização do que é belo, do que é bonito. Eu não acho que você tem que encontrar o que é bonito e cultivar para você poder enxergar o que é mais bonito. Olha isso, o Bruno filosofando passando aqui. isso para a prática, eu lembro quando a gente fez o mutirão da catarata, que é aqui na Beneficência, mais de 1000 cirurgias. Que tempo maravilhoso. E nesse momento eu desci, estava no corredor e uma senhora saiu da cirurgia, né, já com aquele óculos, mas é transparente. Ou tinha retornado, eu não lembro, ela falou, olha que lindo poder ver esse jardim florido. Olha, né? Que coisa legal. Quer dizer, ela estava renascendo, né? Cores, quer dizer, o disso, corpo podia estar mais machucado, idoso, sei lá, mas ela recuperou a visão, né? E a visão é tudo na nossa vida, né? Você sabe que a gente tem um super estudo, um dos mais recentes sobre Alzheimer, na verdade, que relaciona a melhora da visão com a cirurgia de catarata, a diminuição de risco de Alzheimer. Ou seja, pessoas que enxergam melhor, envelhecem melhor e têm uma qualidade intelectual melhor. Muito legal. Essa história também de dormir com uma luz, um abajurzinho ou uma luz com azul, verde, isso influencia alguma coisa, doutor? Existe um hormônio que é a melatonina, né? Que é o hormônio do sono. E falo parece porque isso não está consolidado cientificamente, né? Mas parece que as luzes azuis, principalmente as que vêm de telas de uma forma geral, elas inibem a produção desse hormônio, que é a melatonina. E por isso você dorme pior. Então o que eu faço de rotina em casa com os meus filhos? Primeira coisa, anoiteceu sem tela, nenhuma tela. Nos celulares eles têm um bloqueio natural de luz azul, você pode colocar ele automático, né? Então eu coloco no meu celular a partir das 6 da noite até as 6 da manhã,
para ele bloquear a luz azul, para ficar só com a luz amarelada. Isso pode provocar insônia, inclusive, né? Isso, por causa disso, você inibe esse hormônio, que é o hormônio do sono, que te ajuda a dormir melhor. Com menos hormônio, você dorme pior, né? Olha só. E é isso, nós estamos aqui chegando ao final de mais um Benecast. Um conselho final para esse pai, para essa mãe que ouviu todo esse conhecimento aqui sobre a retinoblastoma. Um conselho teu para nós estarmos aqui finalizando, doutor. Olha, um conselho é assim, não negligencie a visão dos seus filhos. Seus filhos precisam ser examinados, mesmo se eles não sentirem nada. Então, todas as crianças precisam ser avaliadas de novo em 3 momentos: no nascimento, no final do primeiro ano e perto dos 4, 5 anos de idade, mesmo se não tiverem sintoma nenhum. E o teste mais simples que o pai pode fazer com o filho para ver se ele está com boa acuidade visual, qual seria? O principal é tampar um olho e depois tampar o outro. Porque muitas crianças enxergam bem com um olho, mas não enxergam com o outro. Isso gera uma condição que é o olho preguiçoso, que a gente fala, né? E o olho preguiçoso, que o nome técnico é ambliopia, ele acontece na infância por causa disso. Por qualquer motivo, um dos olhos não se desenvolve tão bem quanto o outro. Isso precisa ser avaliado, diagnosticado e tratado ainda na infância, até os 7 anos de idade. Por quê? Porque passado dessa idade, esse desenvolvimento visual cessa. Então a gente não consegue evoluir mais. Então tampa um olho da criança, tampa o outro olho para ver se ela fica incomodada. Crianças pequenas que não falam se incomodam quando um olho não enxerga. Você tampa, ela reclama bastante. Crianças maiores sabem informar. Tampa um olho e testa. Fala assim, consegue ver aquele desenho? Quem é? Tampa o outro. Consegue ver aquela flor lá na frente? Esse é um teste simples que a gente consegue fazer. Bom. Mas, mesmo se não perceber nenhuma alteração, essas crianças precisam ser examinadas. Quanto conhecimento, obrigada, doutor Bruno, por poder nos permitir aí Esses assuntos conhecer são apaixonantes, né? um Muitos, pouco né? mais. Muitos, a primeira vez, doutor Bruno de Luca Oliveira aqui conosco, podemos dizer que é amigo nosso, né? Nós temos aí um carinho muito grande e um respeito maior ainda por todo esse conhecimento. Um prazer enorme poder tê-lo conosco. Presidente Ademir Pestana, muito obrigada pela presença. E nós chegamos aqui ao fim de mais um Benecast Medicina e Saúde, chegando até você. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.